Olá amigos do canal Zoom, eu sou Nemuel Muniz. Hoje a gente vai falar sobre teologia. Bom, esse canal ele não fala só sobre liberalismo clássico, conservadorismo, espectros políticos à direita, não fala só sobre mais e menos governo, mas fala também sobre teologia, né? Um dos assuntos que nos interessa, que é a nossa linha de interesse, é a teologia. E eu tinha prometido já em alguns vídeos passados que eu ia fazer uma série de vídeos sobre os livros apócrifos. Existem diversos livros apócrifos no Novo Testamento, que são livros, no caso do Novo Testamento, livros que não estão na Bíblia, livros que foram excluídos, que foram banidos, e livros também no Antigo Testamento que foram banidos. Vamos falar hoje sobre alguns livros que estão no Antigo Testamento, que são ao todo 7 livros, tá? Que foram banidos, né, pela Bíblia protestante. E por que eles foram banidos, né? Ao todo, você tem 73 livros na Bíblia Católica. E por que isso acontece? Isso acontece porque adotam-se 7 livros a mais, né, no Antigo Testamento, e pela Igreja Católica, pela versão católica, e no Antigo Testamento protestante, você tem que esses livros não foram colocados, porque eles não se harmonizam. Um dos critérios principais que foram adotados foi que eles não se harmonizam com o restante das Escrituras, ou seja, o principal critério de adoção dos livros bíblicos na Bíblia protestante era a harmonia dos textos bíblicos, ou seja, um texto não poderia estar contradizendo o ensinamento de outros textos bíblicos. Ok, então vamos começar? Então, ao todo, na Bíblia protestante você tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. E na Bíblia católica você tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, tanto a Bíblia protestante quanto a Bíblia católica tem exatamente o mesmo número de livros. Então, por um determinado grupo de teólogos, os 7 livros a mais da Bíblia Católica do Antigo Testamento são chamados de apócrifos. A palavra apócrifo significa espúrios, escondido, pode significar de difícil interpretação, né? Mas, no geral, esses livros apócrifos, considera-se que eles têm um certo conteúdo herético, ou seja, eles ensinam determinadas doutrinas que não se harmonizam com o restante da Bíblia Sagrada. Os 7 livros a mais são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruque e 1º e 2º Macabeus. E também alguns acréscimos. 6 capítulos e 10 versículos no livro de Esther e 2 capítulos a mais no livro de Daniel. A Bíblia Septuaginta, que serviu de base, né, para a tradução de diversas traduções bíblicas, ela traz também uma determinada quantidade de livros apócrifos. Dentre eles, 3º Esdras, 4º Esdras, Oração de Azarias, Tobias, Adições a Esther, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também chamado de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, Baruque, a Carta de Jeremias, os Acréscimos de Daniel, a Oração de Manassés, 1ª Macabeus, 2ª Macabeus e Judite. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o livro de Tobias. A gente não vai abordar todos os apócrifos de uma vez só, a gente vai por partes. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o livro de Tobias. O livro conta a história de um personagem chamado Tobias, né, cujo pai dele era Tobiel. Tobiel ele fica cego, né, no início da história, e Tobias ele se lança em uma jornada meio que épica, né? E ao longo dessa jornada ele é ajudado por um anjo, cujo nome desse anjo é Rafael. Só que Rafael ele se apresenta como sendo Azarias, e ele ajuda Tobias ao longo de toda a jornada, dando conselhos, fazendo revelações, né, divinas, revelações fantásticas, auxiliando ele nessa jornada de cunho meio que espiritual, mas ao mesmo tempo meio fantástica, tá? Até que ele se casa com uma jovem, né, e se torna um homem rico, né, porque essa jovem era possuidora ou herdeira de muitas riquezas, né, do seu pai, e retorna, né, em jornada para a sua casa, né, a casa de Tobiel. Um detalhe interessante é que esse anjo Rafael ele também é citado em outros livros apócrifos, como o livro de Enoque, por exemplo, né? No geral, o livro traz alguns problemas, né, de interpretação ou de harmonia com os outros textos bíblicos. Muitos teólogos rejeitam o livro de Tobias porque dizem tratar-se apenas de uma leitura como se fosse uma leitura novelística, uma leitura fantástica, uma leitura com um sentido mais de ensinar princípios de vida do cotidiano do que realmente princípios de natureza espiritual. O primeiro problema dessa história, da história de Tobias, seria o cunho das chamadas histórias fantásticas, né? Por exemplo, em determinado momento da viagem de Tobias, ele se hospeda numa estalagem, né, junto ao rio Tigre, um tipo de pousada, um tipo de estalagem, e de lá ele sai para lavar os seus pés no rio Tigre. De repente, um grande peixe tenta devorá-lo, né, os seus pés. E naquele momento ele fica muito apavorado
E o anjo diz, ei, agarre ele pelas guelras e traga-o para fora. Então ele faz justamente isso, ele agarra o peixe e leva para fora. Bom, quanto à existência de um grande peixe, não há nada de fenomenal nisso, né? Porque existem grandes espécies, né, de peixes grandes, peixes enormes, como o pirarucu brasileiro, peixe crocodilo e outros peixes desse tipo, né? São peixes muito grandes que já se constatou que realmente eles existem. Entretanto, o desenrolar dessa história é que é o conteúdo problemático. Alguns teólogos acusam o livro de ensinar práticas de feitiçaria. Eu vou ler o trecho para você poder ter uma ideia sobre o que realmente o texto está dizendo, né, para a gente poder discorrer melhor sobre o assunto. Vamos lá. Em Tobias capítulo 6, versículos 5 a 9, então disse o anjo, tira as entranhas a esse peixe e guarda, porque estas coisas te serão úteis. Feito isto, assou Tobias parte de sua carne e levaram-na consigo para o caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegar a Ragés, cidade dos Medos. Então Tobias perguntou ao anjo e disse, irmão Azarias, suplico-lhe que me digas de que remédio servirão estas partes do peixe que tu me mandaste guardar. E o anjo respondendo disse, se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre as brasas acesas, o seu fumo afugenta toda a casta de demônios, tanto do homem quanto da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar a eles. E o fel é bom para untar os olhos que têm alguma névoa, sararão. Essa passagem de Tobias, ela contradiz um outro ensinamento bíblico, tá? Em que o próprio Jesus Cristo disse que certas castas de demônios somente saem, com muito jejum e oração. Então seria, na visão cristã ou cristocêntrica, a expulsão de demônios, o expelir demônios, acontece por parte do poder de Deus, ou seja, você tirar o coração de um peixe, ou seja, isso seria equiparado a práticas ritualísticas ou práticas de feitiçaria, e colocaria esse coração sobre as brasas e exalaria um cheiro, e esse cheiro faria com que afugentassem demônios, né, espíritos malignos. Isso seria considerado uma prática de feitiçaria. No Novo Testamento você tem Jesus falando que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Se Jesus está falando que certas castas de demônios só saem com jejum e oração, então a declaração de Rafael ao dizer que o coração daquele peixe, né, sobre as brasas afugentaria toda a casta de demônio, ela não pode ser verídica. A passagem está em Marcos 9:29, respondendo-lhe, esta casta não sai de modo algum salvo a força de oração e jejum. A passagem ensina uma prática ritualística, ao invés de clamar pelo poder divino e ter uma vida de oração e consagração. A Bíblia nos ensina categoricamente que a salvação se dá pela fé e não pelas obras, mas não é isso que o livro de Tobias ensina. Eu vou ler aqui o trecho do livro de Tobias que fala especificamente sobre a salvação pelas obras. Vou colocar aqui na tela para você ver. Tobias 12, 8 e 9. A boa oração acompanhada do jejum, dar esmolas vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte eterna, e é a que apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Isso contradiz Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E Romanos 4:2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Romanos 11:6, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Em Gálatas 2:16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. A mensagem central da Bíblia é a salvação pela fé em Cristo Jesus. As nossas supostas obras de justiça não podem nos salvar. Eu vou concluir esse tema da salvação pela fé, citando Hebreus capítulo 9, que diz especificamente que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então, é pelo sacrifício da cruz do Calvário que alcançamos a dádiva da redenção, a dádiva da salvação pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, não há redenção. No passado haviam sacrifícios de bodes, de touros, mas eram sacrifícios ritualísticos que precisavam ser repetidos muitas vezes. Eles eram representativos da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Quando João Batista ele contempla Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é chamado de Cordeiro Pascual. Um outro texto complicado do livro é o trecho em que o anjo mente. Ele se diz ser uma pessoa que ele não é. O nome dele, angelical, é Rafael. Ele diz chamar-se Azarias, filho do grande Ananias.
Então perceba que ele está fazendo uma referência a um ser humano conhecido. Eu vou ler aqui o trecho para você, para ficar bem claro, né, essa passagem. Tobias capítulo 5, versículo 15 e 19. E o anjo disse-lhe, eu conduzirei e te reconduzirei. Tobias respondeu, peço-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo Rafael disse-lhe, procure saber a família do mercenário, ou o mesmo mercenário que vá com teu filho, mas para que te não ponhas em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. E Tobias respondeu-lhe, tu és de uma ilustre família, mas peço-te que te não ofendas, por eu desejar conhecer a tua geração. Então o suposto anjo disse chamar Azarias, filho do grande Ananias. Então o anjo Rafael supostamente faz uma referência a personagens reais, ou seja, personagens conhecidos pelos seus interlocutores, tá? A saber, Tobias e também seu pai. Bom, nesse sentido ele comete uma mentira. Aí vem o nosso seguinte questionamento. Um anjo de Deus poderia mentir? Não, né? A mentira, ela é um artifício do diabo, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Logo, se esse anjo está mentindo, ou esse livro ele é falso, ou esse anjo não é de Deus. Um anjo não pode usar o artifício da mentira. Existem 3 defesas básicas a respeito do anjo Rafael ter mentido, né? Existe uma defesa sobre esse texto, para aqueles que admitem esse texto como sendo um texto sagrado. A primeira defesa é a seguinte, é que o anjo, ele não mentiu, que esse anjo, ele apenas fez uma referência aos nomes de Deus, né? A referência a Ananias e Azarias são nomes que fazem referência ao próprio Deus, como Filho de Deus, enviado de Deus. Na verdade, esses nomes, na verdade, significam essas referências a Deus. Então ele não estaria mentindo. Só que ele não diz simplesmente os nomes, ele faz referência a pessoas conhecidas pelos seus interlocutores. E ele confirma realmente isso, né? Quando o personagem, Tobias, diz, oh, poxa, você pertence a uma ilustre família. Então ele realmente confirma essa mentira, este engano. A segunda coisa é que, uma das defesas, é que o anjo estaria então se disfarçando, assim como Abraão se disfarçou quando disse que Sara era sua irmã e não sua esposa, para que ele não morresse, né? Porque Sara era uma mulher muito bonita e o rei do Egito estava desejando Sara. Então, para ele não morrer, disse que ela era irmã dele. Mais tarde, essa mentira foi desmentida, foi desmascarada, e Abraão teve que meio que arcar com as consequências dos seus atos. Mas a Bíblia não diz que essa mentira ela foi algo bom, que ela foi algo necessário, que ela foi um comportamento de um verdadeiro servo de Deus. Muitos personagens bíblicos pecam, mentem. Entretanto, eles pecam na condição humana. Os seres humanos, eles cometem pecado e tem a via do arrependimento ainda, mas os seres angelicais não podem mentir porque eles são corpos, né? Eles possuem corpos glorificados, eles possuem corpos celestes. E esses seres angelicais, eles não podem expressar a mentira, porque a mentira é um artifício de Satanás, tá? A Bíblia diz categoricamente que o diabo é o pai da mentira. E um anjo de Deus não pode usar um artifício que pertence ao pai da mentira, né? Ele seria expulso do céu, porque anjos não podem pecar. A terceira explicação é que o anjo mentiu mesmo. Eles dizem que o anjo mentiu mesmo e que está tudo bem, está liberado, desde que possa mentir por um bem maior, por um propósito maior. No contexto histórico geral, o propósito de Tobias ter ido lá, obter uma esposa, ter passado por toda essa jornada, não tem nada a ver com o plano da salvação divina, não tem nada a ver com... no plano geral, é irrelevante, é isso que eu quero dizer. E a segunda coisa é que isso não explica de forma alguma, porque a Bíblia não dá vazão nenhuma de um ser angelical pecar. E inclusive tenta citar outros textos bíblicos onde outros anjos teriam pecado, mas isso também não faz nenhum sentido, porque todas as vezes que anjos mentem ou espíritos se manifestam malignos com a intenção de mentir, são realmente espíritos enganadores e não vindos da parte de Deus, verdadeiramente de Deus. Não são seres vindos realmente do céu, eles são seres sempre anjos caídos, né? São seres mentirosos. A mentira é atribuída ao diabo. Bom, e por último, só para encerrar, no momento em que Rafael se manifesta lá em Tobias, no último capítulo, né, nos últimos capítulos, onde ele se manifesta, Rafael se manifesta como anjo de Deus, os personagens humanos que estavam ali se prostram diante de Rafael e ficam ali com o rosto em terra por mais ou menos 3 horas, enquanto ele está falando lá
que veio à Terra para fazer uma missão, para revelar essas coisas, para dar esses ensinamentos, né, a Tobias. E nesse momento eu só tenho dois questionamentos a fazer. Né? Aliás, duas considerações. A primeira consideração é, se eles estavam reverenciando a Deus, tudo bem, nenhum problema. Mas se eles estivessem fazendo reverência ao anjo, então está errado. Porque lá em Apocalipse, quando João tenta reverenciar o anjo, se prostra diante dele para adorá-lo, o anjo simplesmente diz para ele, olha, levanta-te, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Né? Ou seja, adorarás somente realmente a Deus, né? Só a ele servirás, diz um dos mandamentos bíblicos. Então, não se deve adorar anjos, não se deve se curvar diante deles, nem fazer orações para anjos. Isso é antibíblico também. Então, é a segunda consideração. Bom, por esse vídeo é só isso. Valeu então, amigos do canal Zoom, comente aí, né, suas opiniões nos comentários. Se você quiser sugerir novos vídeos também, faça isso. Valeu então por ter ficado aqui conosco. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.